Olá, pessoal! Eu sou a Aline e hoje eu vim trazer para você as novidades da versão 10.5A08 do mês de agosto, referentes à folha de pagamento. A primeira liberação que tivemos é referente à criação da base de cálculo para o empréstimo crédito do trabalhador. Então, quando você vier fazer a consulta do recibo, aqui no menu Utilitários, consulta Recibos, ou através aqui da lupa, né, que é o nosso atalho, e você avaliar aí o cálculo de um colaborador. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o cálculo do colaborador 7, que é o Lucas da competência de agosto. Eu fiz o cálculo aqui da folha do Lucas depois que eu atualizei a versão. Então, quando eu fiz esse cálculo, aqui embaixo, ó, no campo base, apareceu para mim a base empréstimo mensal. Isso aqui que foi liberado, que é para justamente a gente saber qual é a base, né, quais foram as rúbricas que foram utilizadas para encontrar a remuneração disponível. Então, aqui nesse exemplo, a remuneração disponível é de R$ 3.963,30. Sobre esse valor, o sistema aplica o 35% e aí ele vai ver o limite, né, para fazer o desconto aqui dos empréstimos, se é possível fazer o desconto de toda a parcela ou se ele vai fazer depois o desconto parcial. Então, esse campo base ele vai servir para isso, para que você saiba qual foi a remuneração disponível, né? Quais rúbricas que o sistema utilizou para encontrar a remuneração disponível, para aplicar o 35%, para saber, então, o limite, né, de desconto aí de empréstimo. Só que só vai aparecer essa base depois que você calcular uma folha, depois da atualização da versão. Eu tenho aqui um outro exemplo, o exemplo da Milena, de uma outra competência, que é a competência 7 aqui da Milena. Eu calculei a folha dela antes de atualizar a versão. Então, não aparece aqui para mim, ó. Não tem aqui a base, porque só vai aparecer se eu calcular a folha depois que eu atualizar a versão. Então, apareceu aqui para o Lucas, né? Que a folha dele foi calculada posteriormente. E aparece esse campo base para a folha mensal e também para a rescisão. Aqui eu tenho o exemplo de uma rescisão da minha colaboradora Ana. Eu calculei a rescisão dela também depois que eu atualizei a minha versão. E aqui, ó, no campo base, já vai aparecer o empréstimo mensal, também com as rúbricas que o sistema utiliza para encontrar a remuneração disponível. Então, agora tem esse campo para facilitar aí na sua conferência, quando você não souber, né, qual que é a remuneração disponível, quais foram as rúbricas que o sistema utilizou, é só você utilizar a base. Lembrando que só vai funcionar para cálculos realizados depois da atualização da versão 10.5A08. Muito legal essa liberação, facilitando bastante aí na hora de conferir as informações. A próxima liberação que tivemos foi um relatório para a conferência do PIS sobre folha. Então, quando a empresa ela calcula o PIS sobre folha, né, contribui com o PIS sobre folha, deixa eu mostrar aqui nos parâmetros a opção. Aqui na guia regime, então, contribui PIS. Aqui, nesse caso, eu já fiz o cálculo da minha folha de pagamento e agora, para conferir as informações lá com o e-social, né, depois de já ter enviado os eventos de remuneração, aqui no menu Relatórios, e-social, foi criado, então, agora o relatório demonstrativo de PIS Folha e PIS e-social. A gente já tinha dos outros encargos, né, do INSS, Imposto de Renda e do FGTS, e agora, então, foi criado também o demonstrativo do PIS. Aqui você vai informar a competência, o tipo da folha, e aqui é só clicar no botão OK para visualizar as informações. Aqui eu já tenho folhas calculadas e enviadas para o e-social, ó, dos meus colaboradores. E aí aparece a base do sistema, a base do e-social, o valor calculado pelo sistema, o valor calculado pelo e-social. Ao lado tem a diferença de base, né, caso tenha, a situação aqui do evento de remuneração. E logo mais abaixo tem o totalizador, né, totalizador aqui geral. Então, agora tem esse demonstrativo, e além dessas informações de PIS, você também consegue visualizar aqui em relatórios e social, lá no retorno do evento de fechamento, que é o que o e-social calcula, né? O sistema acaba demonstrando aqui em formato de relatório, aqui no analítico de INSS. Também foi criada essa opção aqui, ó, de detalhar valores de PIS. Aí você marca essa opção, né? Por padrão ela vem desmarcada, aí você marca ela, clica no botão OK, e aí vai aparecer todos os valores calculados pelos e-social, e logo abaixo aqui, ó, a base do PIS
e também o total de contribuição do PIS. Então, aparece também aqui no analítico do e-social, né? O analítico de INSS, as informações do PIS, se você marcar essa opção. Só um último detalhe em relação aqui ao relatório do demonstrativo, se por um acaso para você aparecer sem dados para emitir, avalie se essa opção aqui ó, de emitir apenas colaboradores com divergências não está marcada. Porque se estiver marcada e não tiver nenhum empregado com divergência, vai aparecer a mensagem, ó, sem dados para emitir. Então, se você quer ver as informações, você desmarca, dá um OK, e aí sim, você vai conseguir ver as informações, né, ver se está tudo correto. E uma outra liberação também que tivemos dessa versão foi a possibilidade de selecionar quais são os débitos de impostos que serão compensados através da DICOMP, lá na tela da apuração dos tributos federais. Então, eu vou acessar aqui, ó, processos, apuração de tributos federais. Aqui eu já fiz a apuração, então eu só vou fazer a consulta mesmo. E o que teve de novo aqui? Aqui na opção, ó, compensação DECOMP, se você clicar no botão reticências, você vai poder incluir, né, um tipo de crédito aqui, seja ele de retenção, pagamento indevido a maior ou outros, para fins aqui de informar no sistema, né, que houve uma DECOMP, vai informar aqui o número da DECOMP, o valor, e aqui logo ao lado, o que houve de diferença, né? Imposto a compensar e essa coluna seleção. Isso aqui é novo. Aí, aqui na coluna seleção, você clica no botão reticências e vai selecionar qual que seria a ordem de compensação que você precisa. Então, tem esse campo aqui, né, para você selecionar quais são os débitos. Aí, aqui você pode fazer a sua escolha, né? Ó, coloca aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, dá um OK. E aí pronto, ó, já vai aparecer aqui os impostos a compensar, de acordo aí com a sua DECOMP. E aí depois ele vai atualizar, né? Fazendo aqui a compensação, claro que depende muito do valor, e aí obedecendo a ordem de compensação que você informou, ele vai estar informando aqui para você. Então, também teve essa novidade, né? Possibilidade de selecionar os débitos que você quer fazer a compensação ali da DECOMP. A próxima liberação foi a criação de uma opção lá nos parâmetros para quem trabalha com horas noturnas. Então, aqui, ó, no menu Controle Parâmetros, aqui na guia geral, Personaliza, Opções, Hora Noturna, foi criada essa última opção de calcular integralmente horas noturnas para empregado que possui jornada exclusivamente noturna a partir de. Essa opção ela só vai estar habilitada se as opções anteriores estiverem habilitadas também, tá? Então, você pode marcar. E essa opção ela vai servir para aquele empregado que trabalha exclusivamente em horário noturno, ou seja, trabalha aqui entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Então, tem que ser entre os horários que você definiu aqui na opção anterior. A partir de, aqui pode ser a mesma competência aqui de cima, uma competência posterior, não tem problema. E aí, o que acontece? Quando você salvar aqui essa opção nos parâmetros, e você tiver um empregado que trabalha exclusivamente em horário noturno, então aqui ó, tem um horário que ele é noturno, já fiz aqui o cadastro do meu horário número 4, que está entre aqueles horários que eu coloquei lá nos parâmetros, né? Então, das 10 às 5 da manhã, exclusivamente noturno. Eu já coloquei esse horário dentro de uma jornada. Então, aqui eu tenho a minha jornada noturna, com o horário que eu fiz o cadastro anteriormente. E esse horário, essa jornada, eu já vinculei a um colaborador. Então, aqui eu tenho o exemplo do meu colaborador, o João. Ele tem aquela jornada noturna. E aí, o que acontece quando eu for calcular a folha de pagamento do meu colaborador, João? Eu já deixei aqui a folha dele previamente calculada, né, para mostrar para você. E aí, o que acontece? Como ele trabalha exclusivamente em horário noturno, no cálculo da folha, só vai calcular a rúbrica número 2, de horas noturnas. Então, aquele colaborador que tem jornada exclusivamente noturna, marcando a opção dos parâmetros, no cálculo da folha, vai calcular apenas a rúbrica 2, de horas noturnas, e as demais rúbricas, né, baseadas no horário noturno, a de adicional noturna, do reflexo de horas extras noturnas, vão ser tudo baseadas na rúbrica 2.
Então, aqui vai ser exclusivamente a rúbrica 2 que vai calcular. Se aquela opção não tivesse marcado, iria calcular tanto a rúbrica 1 quanto a rúbrica 2. Só que como a jornada é exclusivamente noturna, o correto é calcular somente a rúbrica número 2, né, de horas noturnas, e aí por isso que deve marcar a opção nos parâmetros, né, essa nova opção, e aí ao calcular a folha, só vai calcular a mesma rúbrica de horas noturnas. Então, essa foi mais uma mudança aí dentro do sistema para quem possui colaboradores que trabalham em jornada noturna. Uma outra opção foi criada também lá na janela de alteração salarial. Então, quando você for fazer uma alteração salarial, aqui agora tem a opção de considerar a competência da alteração salarial como data-efeito. Essa opção você só vai marcar caso você tenha aí uma alteração salarial dentro de uma competência, né, para um colaborador, e dentro dessa mesma competência ele também teve um desligamento. Colocando aqui em prática para você ver, vamos supor que a pessoa ela foi desligada lá no dia 10 de agosto, só que por questão de convenção coletiva ou algum outro motivo, houve uma alteração para ela no dia 15 de agosto. Então, é uma alteração que foi feita dentro da competência do desligamento, porém foi feito depois do desligamento. Teoricamente, né, o sistema não aceitaria essa alteração, mas marcando essa opção de considerar a competência da alteração salarial como data-efeito, ele vai considerar aquela competência como data-efeito e aí ele vai entender essa alteração salarial, vai mandar para o e-social e dentro lá do evento de alteração contratual, vai ser criada uma tag chamada de data-efeito, onde vai a data dessa competência, né? Para ter efeito essa alteração salarial, tá? Então, essa opção aqui também foi criada para esses casos, né? Onde tem desligamento, só que na mesma competência também teve uma alteração salarial. E essas foram as novidades da versão 10.5A08 da folha de pagamento. Espero que você tenha gostado, deixe seu like e não esqueça de seguir a Central de Soluções nas redes sociais. Até o mês que vem!